faça um diagnóstico das suas finanças. Eu digo assim, faça um retrato das suas finanças, né? Tire uma foto, uma fotografia aí das suas finanças. O que é esse diagnóstico das suas finanças? É você levantar todas as suas receitas, né? As possíveis receitas que você tem no mês. Isso você vai fazer a cada período, por mais que eu também oriento que a gente faça um planejamento mais longo, um planejamento financeiro mais longo, para um período maior de tempo, talvez um ano, né? Mas para esse planejamento, então, você vai fazer anterior a este planejamento, esse diagnóstico das suas finanças. É com base nesse diagnóstico que você vai construir esse planejamento financeiro. Esse diagnóstico é o levantamento de receitas que você tem e de gastos que você tem todos os meses. Este levantamento de receitas, você vai considerar quais os tipos de receitas que você tem. Algumas pessoas só têm o salário, né? Outras têm salário, têm comissões, têm horas extras. Outras pessoas têm também, além disso, alguns investimentos, são sócios de outras empresas e recebem valores todos os meses. Tem imóveis que alugam, né? E recebem esses valores. Então, faça um diagnóstico das suas finanças, iniciando pelas suas receitas. Depois que você levantou todas as suas receitas, quais são elas, quanto elas representam, faça o mesmo com seus gastos, com as suas despesas. Levante todos os seus gastos, anote todos esses gastos, de valores, né? Coloque os valores que você tem com cada tipo de gastos. Então, essa é uma questão importante aqui nesse processo, né? Que você tenha claro quanto as suas receitas representam e quanto os seus gastos representam. Então, você vai ter lá todos os seus gastos pessoais, com alimentação, com moradia, com educação, energia, água, plano de internet, enfim, todos os gastos possíveis, né? Então, aqui a ideia é que você levante todos esses gastos e depois você categorize esses gastos. E eu sugiro aqui para a gente iniciar que você categorize em 2 grupos. De um lado, você coloca os seus gastos prioritários, ou se você quiser colocar na parte de cima e na parte de baixo, não sei como você vai organizar isso, o que fica melhor para você. Pode ser numa folha de caderno, né? Num caderninho, né? Eu gosto de usar um caderninho também para rabiscar, para rascunhar, embora depois eu passo isso para uma planilha de Excel, uma planilha eletrônica, né? Mas eu tô te dando aqui alguns exemplos de como eu faço, mas você vai fazer como for mais confortável para você, como isso for mais fácil para você, né? Não perca muito tempo com isso, porque o essencial aqui é que você liste os seus gastos e que a partir de listar esses gastos, você separe esses gastos em 2 categorias: prioritários e não prioritários. Pode ser um lado prioritário, outro lado não prioritário, ou na parte de cima os prioritários, na parte de baixo os não prioritários. Como você se sentir melhor, como você se encontrar melhor nesse processo. Por que é importante você definir o que é prioritário e o que não é prioritário? Os prioritários, né, que algumas pessoas chamam de essencial, eu também às vezes chamo de essencial. Os prioritários são aqueles gastos que você não tem como não tê-los, né? Por exemplo, você não tem como ficar sem comer, você não tem como ficar sem água, sem energia, não tem como ficar sem moradia. Então, são gastos que você precisa ter. Não tem como ficar sem transporte, né? Para trabalhar, para a escola, enfim, precisa desse gasto. Então, são gastos que você não tem como não tê-los. E os gastos não prioritários, que também são gastos necessários, tá certo?
Não é porque eu denominei de não prioritários que eles não precisem acontecer. São gastos também necessários, mas que são gastos que eventualmente eu posso ficar sem. Posso ficar sem por um determinado período de tempo. São gastos que eu posso cortar em um primeiro momento quando eu quero destinar dinheiro para alguma coisa que é mais importante no momento, né? Então, a questão das prioridades, né? De estabelecer prioridades. Então, vai pesar aí no momento que eu digo quais são os gastos não prioritários. O que são os gastos não prioritários a título de exemplo? São aqueles gastos com lazer, são aqueles gastos com deliveries, são gastos que você pode fazer para aprender um hobby, para aprender a cozinhar, enfim, para fazer algum curso que em algum momento também pode até alavancar a sua profissão. Então, dentro desses gastos não prioritários, também você vai estabelecer uma hierarquia de acordo com o momento que você está passando, com o momento que você está vivendo.